Muito bem, então bem-vindo a mais um vídeo, Escatologia, aqui no curso básico de Teologia da AMAE. Vamos falar sobre a segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo é um tema que é muito discutido, muitas dúvidas, muitas visões. Inclusive, nós temos aqui 4 visões que nós estaremos falando sobre a vinda de Cristo. Então, está na sua tela. Vamos falar sobre o primeiro aqui, o amilenismo. O que é o amilenismo mesmo, irmãos? Vocês lembram? Então, é aquele que crê que não haverá milênio. Que seria não milênio, não haverá milênio. Para o amilenista, a segunda vinda de Cristo é o quê? É um único evento, nenhuma distinção entre o arrebatamento e a segunda vinda, introduz o estado eterno. Então, isso é o que crê basicamente o amilenista, que é um evento único, não é? Ele uma vez que terminado, ele já adentra ali ao estado eterno. O pós-milenista, o que é pós-milenista? É aquele que crê que é depois do milênio, né? Que o arrebatamento acontece. Então, ele crê no único evento, nenhuma entre arrebatamento e a segunda vinda, e Cristo retorna o milênio. Então é isso que o pós-milenista crê. O terceiro é o pré-milenismo. Nesse ponto, irmão, nós temos 2 visões que estão ali dentro desse contexto de pré-milenismo. Lembrando que o pré-milenismo crê o que mesmo? Ele crê que Cristo virá antes do milênio. Dentro desse tem 2 tipos de visão, que é a visão histórica e a visão dispensacional, que tem a ver com o tempo, o período de tempo cumprido. Então, o histórico diz respeito ao quê? Arrebatamento e segunda vinda de Cristo simultâneos, e Cristo volta para reinar na terra. Então, baseado em questões históricas, o arrebatamento, onde quando Cristo vem buscar a sua igreja, e a segunda vinda acontece numa situação só. No entanto, o pré-milenista dispensacionalista, ele crê no seguinte: a segunda vinda em 2 fases distintas, o arrebatamento da igreja e segunda vinda à terra 7 anos depois. Então, o pré-milenismo dispensacional crê então exatamente nisso, onde é aquilo que o histórico viu, só que dessa forma, de uma forma separada, tá bom? Onde o arrebatamento acontece, passam-se 7 anos e aí vem a vinda à terra de Cristo Jesus. Nós também falamos sobre a ressurreição, é um ponto muito importante da escatologia, e da mesma forma, esses pontos milenistas, eles também têm as suas diferenças. Quais são elas? O amilenismo, por exemplo, ele ensina sobre a ressurreição geral dos crentes e incrédulos na segunda vinda de Cristo, aonde então todos virão à vida. O pós-milenista crê no quê? Na ressurreição geral dos crentes e incrédulos na segunda vinda de Cristo. Muito bem? O pré-milenista histórico crê na ressurreição dos crentes no início do milênio e ressurreição dos incrédulos no final do milênio. Então, olha só que coisa interessante entre o histórico e o dispensacional. O pré-milenista dispensacional crê na distinção entre 2 ressurreições: a igreja no arrebatamento, santos do Antigo Testamento e da tribulação da segunda vinda, e os incrédulos no final do milênio. Então seria quase a ideia do histórico, só que de forma separada, onde um acontece junto, e no dispensacional respeita-se então o período que tem que ser cumprido, por isso é dispensacional. Mais um ponto interessante, a tribulação, a famosa tribulação, 7 anos, esses pontos também divergem bastante. Quando que a tribulação vai acontecer? O amilenista, ele crê que a tribulação é experimentada nessa era presente. Ora, se não há milênio, então, de fato, nós estamos já experimentando a tribulação, né? Então, o amilenista, obviamente, tem as suas bases que trazem, então, para provar que isso existe. O pós-milenista crê sobre a tribulação que é experimentada nesta era também. Agora, o pré-milenista histórico e o dispensacional creem no seguinte:
o pré-milenista histórico crê que o conceito pós-tribulação, a igreja passará pela futura tribulação, aonde então a igreja irá passar por aquilo que está sendo relatado na tribulação, aqueles momentos difíceis. E tem muitas bases históricas e contextuais para isso. Vou dar um exemplo aqui. Eles usam isso muito na situação de Daniel, por exemplo. Quando Daniel ele foi jogado na cova dos leões, não é? E lá Deus não o livrou de cair. Deus não o livrou de estar caindo e lá no meio, mas ele livrou Daniel enquanto esteve de frente com os leões. Ou seja, ele não, o livramento dele foi lá naquele momento, direto de cara com os leões. Né? Então nós podemos basear essa questão do pré-milenismo histórico dessa forma. O pré-milenista dispensacional crê que o conceito de pré-tribulação, a igreja é arrebatada antes da tribulação, que é uma visão que é muito aceita os dias de hoje, aonde antes daquele chamado tribulação, a igreja será retirada do planeta e iremos com o Senhor e nós não veremos ou não passaremos pela tribulação. Qual que é o correto? Bom, irmãos, eu não vou dar minha opinião, obviamente. Aqui o nosso papel é mostrar para vocês os pontos divergentes, as opiniões baseadas em estudo. Então, todos esses aqui que você está vendo aqui foram estudados por esses homens de teologia, teólogos, e eles então são adeptos a uma dessas visões. Né? Vamos falar sobre o milênio. O milênio também, já falamos brevemente aqui, mas o amilenista crê no milênio, nem um milênio literal na Terra após a segunda vinda. O reino está presente na era da igreja. O pós-milenista, a era presente transforma-se no milênio por causa do progresso do evangelho. Pré-milenista histórico, após o período de tribulação, o milênio não tem necessariamente 1000 anos. E o pré-milenista dispensacional, na segunda vinda, Cristo inaugura o milênio literal de 1000 anos na Terra. Então, concernente àquilo que nós lemos em Apocalipse, sobre os 1000 anos, em Apocalipse capítulo 20, versículo 2 e 3. 4 pontos diferentes, 4 visões diferentes, 4 áreas de estudo. Digo isso porque os homens que estudaram, os teólogos que estudam, cada um buscando o seu ponto, buscam na palavra do Senhor uma resposta. Vamos falar sobre Israel e a igreja. Aqui nós encontramos também o amilenista dizendo o seguinte sobre a igreja e Israel. A igreja é a nova Israel. Não há distinção entre Israel e a igreja. O pós-milenista crê que a igreja é o novo Israel, que não há distinção entre Israel e a igreja, semelhante ao pré-milenista histórico, alguma distinção entre Israel e a igreja. Há um para Israel, mas a igreja é o Israel espiritual. E o pré-milenista dispensacional, completa distinção entre igreja e Israel, o programa distinto para cada um deles. Olha que interessante, né? Estamos falando do povo de Israel, ou seja, praticamente o Velho Testamento e o Novo Testamento. Como que esses dois, ou seja, Israel e a igreja, como que os dois se relacionam com respeito à escatologia? Isso é importante entendermos, não é? Aquilo que aconteceu com Israel vai acontecer com a igreja, por exemplo? Qual é o efeito, o resultado que ambas as partes somam ou subtraem ou igualam no que diz respeito à escatologia. Muito bem, irmãos, para nós finalizarmos essa aula, doutrinas. Então, nós vamos estar falando brevemente sobre isso. Doutrinas biblicamente fundamentadas, não claras, mas deduzidas, puramente especulativas, ficção científica. Eu quero falar um pouquinho sobre essa questão, aonde nós temos que tomar cuidado, não é? Termos visões fundamentadas na Bíblia, ok? Não muito claras,
Ora, por que você fala isso, Marcos? Por que você está falando que não é claro? Olha, vocês viram aqui atrás, não é? Algumas aulas, 4 visões, né? Cada uma com um ponto, grandes pessoas argumentando, mas não deduzidas. Algumas puramente especulativas, ou seja, o famoso achômetro. Eu acho aquilo, eu acho isso. E cuidado para não se tornar uma ficção científica. Por que eu digo isso? Porque aqui nessa próxima tela, você encontra aqui nessa próxima tela alguns livros que são fundamentações bíblicas, doutrinas bíblicas, mas que são exemplos de ficção científica. O que acontece? Quando você baseia um fato, aqui não é doutrina, e se torna uma ficção, como aqui está escrito, uma ficção científica muito ruim. Por que ruim, irmão? Por quê? Porque ele influencia. Ele é uma doutrina, ele acaba ensinando as pessoas. Então, aquele irmão leu aquele livro que fala sobre isso, e acaba crendo naquilo que foi dito ou escrito de uma forma ficcional, ou seja, não real, apenas para vender um livro. E aqui nós temos alguns exemplos dessa autora, que tem vários livros aqui que falam sobre essa questão. Por exemplo, aqui a Divina Revelação dos Anjos, a Divina Revelação da Oração, a Divina Revelação da Liberdade, a Divina Revelação da Guerra Espiritual e assim por diante, baseadas em conceitos escatológicos, mas sem fundamentos ou até com um pouquinho de fundamento, porém sem base, ou seja, especulativa, ou seja, puramente ficcional. Que eu falo para o irmão, cuidado, nós temos que tomar muito cuidado. Eu me lembro algumas instâncias onde algumas pessoas postam no YouTube vídeos sobre isso, não é? Sobre o fim dos tempos. E o que me impressiona mais, meu irmão, eu tenho que tomar cuidado com isso, é que às vezes nós engolimos sem questionar. Ele falou, está falado. Ele estuda, vai estudar, pega a Bíblia, pega o dicionário da Bíblia, pega comentários bíblicos, estude a palavra, estude um contexto e não apenas aceite o que você está vendo ou escutando, não é? Como aqui, da mesma forma, eu sempre digo para a igreja, questione, pergunte ao pastor, você falou isso, né? Onde está isso? Eu quero prova do que o senhor pregou. Precisamos aceitar o questionamento e precisamos ser questionados. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima aula.